Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos estar falando mais uma vez sobre a regra do trapézio. Já anotamos aqui as fórmulas que nós utilizamos para poder calcular as integrais utilizando a regra do trapézio. Se ela for simples, ou seja, se ela trabalha somente com ponto inicial e ponto final, né? A integral vai ser h dividido por 2 vezes a soma da imagem do ponto A mais a soma da imagem do ponto B. Lembrando que H é igual a B menos A dividido por N, né? Nesse caso, eu teria somente uma única divisão, então o meu valor de N seria igual a 1. Se ela for repetida, então quer dizer que o meu valor de N vai ser maior do que 1, de preferência que seja bastante grande. E aí a integral vai ser H dividido por 2, que vai multiplicar y de A mais duas vezes y1, mais duas vezes y2, mais duas vezes y3, assim sucessivamente, com exceção do último termo que não é multiplicado por 2, tá? Então vamos dar um exemplo. Supomos que eu queira calcular essa integral aqui, ó. Eu quero calcular qual que é a integral de x raiz quadrada x ao quadrado mais 3 dx, tá? Isso daí sofrendo uma variação que vai de 1 até 4. Eu vou fazer a integral utilizando o teorema fundamental do cálculo. E para fazer o teorema fundamental do cálculo aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a regra da substituição. Nesse caso aqui, vou chamar o conteúdo da raiz, né? De x ao quadrado mais 3 de u. Faço a derivada disso. Então a derivada vai me dar 2x dx. E aí eu identifico que eu tenho x dx ali, só está faltando 2. Então, automaticamente eu teria du dividido por 2 é igual ao meu valor de x dx. Então, você vai poder substituir, né? Então, você vai ter a raiz. Dentro da raiz eu tenho x ao quadrado mais 3, que é o nosso u. E fora da raiz eu tenho x dx, que é o nosso du dividido por 2. Ou seja, du vezes meio. Já vou colocar esse meio para fora aqui da integral, tá? Tem um detalhezinho aqui. O limite de integração era de 1 até 4. Então, eu preciso criar novos limites de integração aqui, porque esses limites de 1 até 4 eram limites para quando eu estava trabalhando com a variável x. Agora que eu estou trabalhando com a variável u, isso vai mudar. Então, eu quero saber quanto que vai me dar esse valor de u quando o meu valor de x for 1, e quero saber quanto que vai dar esse meu valor de u quando esse meu valor de x for 4. Então a fórmula é x ao quadrado mais 1. Se for 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 3, né? X ao quadrado mais 3, não é x ao quadrado mais 1. Então, fazendo esse cálculo aqui, você teria 1 ao quadrado dá 1, mais 3 vai dar 4. Então eu sei que a variável u vai receber o valor nominal 4. Se for 4, então ficaria x ao quadrado mais 3, ou seja, 4 ao quadrado mais 3. 4 ao quadrado é 16, mais 3 vai ficar 19. Então quer dizer que o limite de integração aqui vai ser de 4 até 19, né? Lembrando que eu tenho lá meio da integral que está variando de 4 até 19, da raiz quadrada de u, que nada mais é que u elevado a meio de u. Vamos fazer agora a integral e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, você teria que meio de u elevado a meio mais 1 vai me dar u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, dentro do intervalo de integração, que é de 4 até 19. Então, aqui você vai ter uma divisão de fração, né? Meio dividido por 3 meios. Já vou cancelar logo esse 2 aqui, fica um terço, né? Um terço. E lá eu tenho u elevado a 3 meios, que é nada mais, nada menos que raiz quadrada de u elevado ao cubo, isto dentro do intervalo de integração, que é de 4
até 19. Então, vou substituir o limite superior, então ficaria aqui 1/3, vamos abrir os colchetes, e aí você vai ter aqui a raiz quadrada de u elevado ao cubo, nesse caso o nosso é 19, então 19 elevado ao cubo, menos a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Quer dizer, você substitui os limites superiores e inferiores. Então você vai ter aqui 1/3, e aí a gente tem que pegar a calculadora para poder realizar esse cálculo. Vamos ver. Quanto que dá a raiz quadrada de 19 elevado ao cubo? 19 elevado ao cubo dá 6.859. Extraindo a raiz quadrada disso daqui, só um pouquinho. Raiz quadrada de... vai me dar, no caso, 82,81. Então, aqui eu vou ter o valor 82,81. Menos, vamos fazer a mesma coisa lá agora com a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 que me dá 8. Então, você vai ter aqui que fazer a subtração e depois dividir por 3. Então, você vai ter 81,82, né? 82,81 menos 8, que me dá 74,81. Isso tem que ser dividido por 3. Então, o valor da nossa integral é aproximadamente 24,93. Isso daqui utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? Aqui eu estou utilizando o teorema fundamental do cálculo. Eu vou fazer novamente essa integral utilizando a regra do trapézio. Primeiro utilizando a regra do trapézio simples, depois eu vou utilizar a regra do trapézio composta. Então, utilizando a regra simples. Então eu tenho lá a integral que está variando de 1 até 4 de x raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 dx, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o meu valor de h. Meu valor de h, a fórmula é o limite superior b menos a dividido por n. Nesse caso, meu limite superior é o 4, o inferior é 1, e como eu estou usando a regra simples, eu não faço divisão, então eu tenho somente uma única divisão. Então, meu valor de h aqui é igual a 3, tá? O que eu preciso? Então, eu preciso saber apenas quanto que dá essas imagens de x quando eu estiver fazendo a substituição lá. Então, quando meu valor de x for 1, quanto que vai me dar a imagem? E quando meu valor de x for 4, quanto que vai dar a imagem? Lembre-se que a função é x que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Então, se x for 1, ficaria 1 que multiplica a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3. Aqui dentro da raiz vai dar 4, né? 1 ao quadrado me dá 1, mais 3 dá 4. Raiz quadrada de 4 me dá 2, vezes 1, a imagem me dá 2. E quando for 4, eu teria aqui 4 que multiplica a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3. 4 quadrado dá 16, 16 mais 3 dá 19. Raiz quadrada de 19 é igual a 4,35. Então, você vai ter que fazer 4 multiplicando 4,35. Isso daí vezes 4 dá aproximadamente 17,43, que eu tinha mais casas lá após a vírgula, né? Vamos substituir na fórmula. Então, vamos escrever a fórmula aqui novamente. Então, eu sei que a integral que varia de 1 até 4 de x raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 dx, segundo a fórmula, é h dividido por 2, que multiplica a imagem de A mais a imagem de B.
Nesse caso, o nosso valor de H nós sabemos, vale 3, tem que ser dividido por 2. A imagem de A, que é a imagem do primeiro ponto, me deu 2. A imagem de B, que é a imagem do segundo ponto, me deu 17,43. Vamos realizar esses cálculos e ver quanto que vai dar. 17,43 mais 2 me dá 19,43, vezes 3 dividido por 2. O resultado que eu encontraria seria 29,145. Então, esse daqui é o valor aproximado, até colocar o símbolo de aproximação, se eu tivesse feito a integral utilizando a regra do trapézio. Porém, quando eu utilizei o teorema fundamental do cálculo, deu 24,93. E utilizando a regra do trapézio, deu 29,145, a regra simples do trapézio, né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o erro para saber até que ponto que eu tenho uma precisão, né? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar uma forma bastante simples. Basta pegar a imagem do primeiro menos a imagem do segundo. Então, primeiro, a imagem é 24,93, módulo de 24,93, menos a imagem do segundo, que é 29,145. Isto em módulo. Então, vamos realizar o cálculo. 24,93 menos 29,145. O resultado dá uma diferença em módulo de 4,215. E é uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande entre o valor real, né? Utilizando o teorema fundamental do cálculo, teorema, aqui utilizando o teorema fundamental do cálculo, me deu 24,93, e utilizando aqui a regra do trapézio simples, né, eu encontrei 29,145, que dá uma diferença de 4,215. É uma diferença muito grande. Então, o que eu vou fazer para utilizar uma regra numérica e conseguir encontrar um resultado um pouquinho mais preciso? Para que eu consiga fazer isso, eu vou utilizar a regra repetida, que é onde eu faço mais divisões, com um outro valor de n qualquer. Então, vamos começar novamente, utilizando agora a regra repetida, né? Então, a regra repetida, eu tenho que escolher um valor de n. Vamos supor que meu valor de n seja igual a 6, tá? Eu vou fazer com n igual a 6. Então, se o meu valor de n é igual a 6, eu tenho que calcular o h, que vai ser a base de cada um dos trapézios, que é b menos a dividido por n. O b é o limite superior, que é 4, a é o limite inferior, que é 1, isso dividido por n, que é 6. Então, você teria ali 3 dividido por 6, que vai me dar 0,5, tá? 0,5. Vamos montar uma tabelinha para que a gente consiga ver quem são os pontos que nós vamos utilizar para valores de x e encontrar as imagens. Então, eu vou utilizar, começo no ponto A, que vale 1, né? O nosso H deu meio, então quer dizer que cada um dos pontos de divisões vão ser de meio em meio. Então, vai ser 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, até chegar no ponto 4. O que eu preciso fazer? Eu preciso substituir esses valores lá na nossa função de integração. Quem era? Era x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Então, vamos pegar a calculadora e fazer isso. Para 1, nós já tínhamos feito, né? Então, 1 ao quadrado me dava 1, mais 3 me dá 4, raiz quadrada de 4 me dá 2, vezes 1 vai me dar 2. Se eu fizer com 1,5, então vai ser 1,5 que multiplica a raiz quadrada
de 1,5 ao quadrado mais 3. Então, você vai ter 1,5 elevado ao quadrado, me dá 2,25, mais 3 vai me dar 5,25. Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 5,25, que vai me dar 2,29. Então, você vai ter aqui 1,5 vezes 2,29. 1,5 vezes 2,29 vai me dar 3,43. Vamos fazer com 2 agora. Então, vai ser 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3. Então, vai ser 2 vezes, dentro da raiz vai me dar 2 ao quadrado, 4, mais 3, 7. Então, eu tenho que fazer raiz quadrada de 7, que me dá 2,64. Então, isso vezes 2,64. 2,64 vezes 2 me dá 5,28. Então, aqui vai dar a imagem de 2. Vamos fazer com 2,5. Então, vai ser 2,5 que multiplica a raiz quadrada de 2,5 ao quadrado mais 3. 2,5 elevado ao quadrado. 2,5 elevado ao quadrado me dá 6,25, mais 3, 9,25. Raiz quadrada de 9,25 me dá 3,04. Então, você vai ter aqui 2,5 vezes 3,04. 2,5 vezes 3,04 me dá 7,6. 7,6. Vamos fazer com 3. Então, vai ser 3 que vai multiplicar a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3. 3 ao quadrado, 9, mais 3 me dá 12. Então, vai ser 3 vezes a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 me dá 3,43. 3,46. Então, você vai ter que fazer agora 3 vezes 3,46, que me dá 10,38. 10,38. Com 3,5, então você vai ter que fazer 3,5 vezes a raiz quadrada de 3,5 ao quadrado mais 3. Então, você vai ter aqui 3,5 vezes, vamos ver, 3,5 elevado ao quadrado me dá 12,25, mais 3 me dá 15,25. Raiz quadrada de 15,25 me dá 3,9. 3,9. Então, eu vou fazer 3,5 vezes 3,9, que vai me dar 13,65. Depois vai ser 4 vezes a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3. 4 ao quadrado dá 16, mais 3 dá 19. Raiz quadrada de 19 dá 4,35. Então, você vai ter que 4 vezes 4,35. 4 vezes 4,35 me dá 17,4. Pronto. Então, aqui eu tenho a imagem de todos os meus pontos. Basta agora jogar na fórmula. Então, eu sei que a fórmula é integral variando de 1 até 4 de x, raiz de x ao quadrado, mais 3 dx, segundo a fórmula, vamos só lembrar lá a fórmula, olha lá, h dividido por 2, que vai multiplicar a primeira imagem, todas as demais imagens são multiplicadas por 2 também, né? Com exceção da última. Então, aqui vai ser h, que vale 0,5, dividido por 2, vezes a primeira imagem, que é 2, mais 2 vezes todas as outras imagens. Eu vou colocar logo aqui dentro de parênteses, vou colocar assim, ó, 3,43 mais 5,28
mais 7,6 mais 10,38 mais 13,65, fecha parênteses, porque a última não é multiplicada, né? Mais 17,4. Então, eu vou ter 0,5 dividido por 2 me dá 0,25 e vamos resolver o que está dentro do parênteses ali. Então, 3,43 mais 5,28 mais 7,6 mais 10,38 mais 13,65. Isso daí tem que ser multiplicado por 2, vai ficar 80,68, mais o primeiro que é o 2, mais o último que é o 17,4. Então o valor que eu vou ter aqui vai ser 100,08. Isso daí vezes 0,25, que vai me dar 25,02. Então esse é o resultado da integral, utilizando a regra do trapézio repetida. Mas vamos lembrar lá que quando eu fiz o teorema fundamental do cálculo, deu de 24,93. Então quer dizer que tem um erro. Vamos calcular esse erro então. Então nosso erro é igual ao módulo de 24,93 menos 25,02. Em forma de módulo, vamos ver quanto que vai dar isso. 24,93 menos 25,02. E o nosso valor do erro ficou 0,09. Olha só que fantástico. O valor não é exato, né? Esse também não é o objetivo das integrais numéricas de GD1. Mas olha só, a diferença entre o valor real e o valor aproximado foi muito pequenininha aqui. Isso porque eu só fiz 6 divisões. Se eu tivesse feito uma quantidade maior de divisões, o valor se aproximava cada vez mais. Olha só que interessante. Bom, então agora nós vamos começar a fazer a comparação desse resultado dessa integral que nós já temos, só que utilizando agora a regra de 1/3 de Simpson. Ela também tem suas variações entre simples e repetida. Simples é h dividido por 3, vezes a imagem do primeiro ponto, que é o y0, mais 4 vezes a imagem do segundo ponto, que é o y1, mais o y2. O h, agora, a fórmula é a mesma, né? B menos A dividido por N, só que agora tem uma regrinha. O meu valor de N tem que ser um número par, né? O meu valor de N tem que ser um número par. Se ela for repetida, o que muda ali é dentro da fórmula, que vai ser y0 mais 4 vezes o y1, mais 2 vezes o y2, mais 4 vezes o y3, mais 2 vezes o y4, sempre assim oscilando. 4, o segundo você multiplica por 4, o terceiro multiplica por 2, depois por 4, depois por 2, depois por 4, depois por 2. Com exceção do primeiro e do último elemento que não são multiplicados, tá? Então, eu vou fazer essa mesma integral utilizando a regra simples e depois eu vou fazer ela com a regra repetida, né? Então, como que fica essa integral utilizando a regra simples? Então, meu valor de h tem que ser um número par, o menor valor par possível é 2. Então, ali eu teria 4 menos 1 dividido por 2. 4 menos 1 dividido por 2 me dá 3, dividido por 2. Meu valor de h vai ser 1,5, tá? Então, os nossos valores de x começam em 1, mais o h, que é 1,5, vai me dar 2,5, mais o valor de h, que é 1,5 mais 2,5, me dá 4, tá? E vamos acrescentar isso lá na nossa funçãozinha, que nós já conhecemos,
que é f de x igual a x que multiplica a raiz quadrada, x ao quadrado mais 3. Eu vou lembrar que nós já tínhamos feito algum desses valores, né? Mas vamos só recapitular novamente para poder lembrar. Então você tem que pegar e substituir os valores aí. Deixa eu pegar a calculadora aqui e vamos começar. Então se for 1, vai ficar 1 ao quadrado dá 1 mais 3 me dá 2. Raiz quadrada de 2 me dá 2 vezes 1. Se for 2,5, vai ser 2,5 elevado ao cubo ao quadrado. Deixa eu garantir lá, vamos confirmar? Vamos confirmar. Quadrado mais 3 ou é o cubo? É o quadrado, não, tá certo, é isso mesmo. Então aqui vai ser 2 mesmo. Agora se for 2,5, então seria 2,5 que multiplica a raiz quadrada de 2,5 ao quadrado mais 3. Vamos fazer isso na calculadora. Então, com 2,5, vai ficar raiz quadrada de 2,5 ao quadrado mais 3, vezes 2,5 dá fora. O resultado de tudo disso vai me dar 7,6. Vamos fazer com 4. Então, com 4 seria 4, que multiplica a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3. Aqui dentro da raiz dá 19, né? Então, raiz quadrada de 19 dá 4,35. 4,35 vezes 4 me dá 17,4. 17,4. Pronto. Então, basta pegar esses valores agora e aplicar na fórmula simples. Então, a fórmula é a integral é igual ao valor de h dividido por 3 vezes o y0 mais 4 vezes o y1 mais o y2. O valor de h é 1,5. Isso dividido por 3 vezes o y0, que dá 2, mais 4 vezes o y1, que é 7,6, mais o y2, que nesse caso aqui é o 17,4. Pegando a calculadora e resolvendo isso, nós vamos ter 4 vezes 7,6 dá 30,4, mais 2 mais 17,4 me dá 49,8. 49,8. 1,5 dividido por 3 vai me dar 0,5. 49,8 vezes meio vai me dar 24,9. 24,9. Então, esse daqui é o valor aproximado para quando eu estou utilizando a regra de 1/3. Qual que era o valor real? 24,93. Então, eu consigo calcular o erro. Então, nosso erro é módulo de 24,93 menos 24,9. Então, nosso erro é 0,03. Olha só, um erro bem baixo, até mais eficiente do que a fórmula composta que nós utilizamos lá para o trapézio. Olha só que coisa muito boa, né? Isso daqui porque eu estou utilizando somente o valor de n igual a 2. Vamos repetir o processo. Só que agora a gente vai fazer com o valor de n valendo 6, como nós tínhamos feito anteriormente. Então, usando a regra repetida, com o valor de n igual a 6. Isso quer dizer que meu valor de h vai ser 4 menos 1 dividido por 6. Então, meu valor de h vai ser 3 dividido por 6 vai me dar 0,5. Então, os resultados que eu vou ter serão 1,5, né, que o nosso valor de h é meio, 2, 2,5, 3, 3,5,
4. Isso daqui para poder calcular os valores ditos. Como nós já tínhamos feito esses cálculos, eu simplesmente vou copiar os valores aqui, só um pouquinho. Pronto, então esses são os valores que nós encontramos quando substituímos lá na nossa função. Vamos lembrar a função, né? F de x é igual ao valor de x que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Aplicando a fórmula, eu vou ter a integral igual a h, que vale 0,5, dividido por 3, vezes a imagem do primeiro elemento, que é 2, mais 4 vezes a imagem de y1, que é 2,08, mais 2 vezes 5,29, mais 4 vezes 7,6, mais 2 vezes 10,39, mais 4 vezes 13,66, e o último elemento não é multiplicado, então 17,4. Então, com isso, a nossa integral vai ser 0,5 dividido por 3 vezes. Vamos realizar esse cálculo. Então, quanto que é 2 mais 4 vezes 2,08 mais 2 vezes 5,29 mais 4 vezes 7,6 mais 2 vezes 10,39 mais 4 vezes 13,66 mais 17,4. O valor vai me dar 144,12. Isto vezes meio e dividido por 3. E o resultado que eu vou encontrar vai ser 24,02. Opa! Então esse daqui foi o valor que nós encontramos para quando utilizamos a regra de 1/3 repetida. Ela também vai apresentar um erro. Então vamos verificar qual que é o erro. O valor que nós tínhamos feito pelo teorema fundamental do cálculo foi 24,93. Então aqui vai ser 24,93 menos o valor aproximado agora, que é 24,02. Então o resultado disso vai me dar 0,91. O erro, na verdade, até aumentou em relação a simples, né? Que aqui tinha me dado 3,03. Olha só que coisa interessante, né? Mas aqui nós conseguimos aplicar a regra de 1/3 para fazer o cálculo. Agora, para a terceira parte, é onde que nós vamos estar utilizando a regra do 3/8 de Simpson, que também tem as variações lá, tanto na forma simples, né, quanto tem aqui nas suas variações na forma simples, quanto na forma repetida, tranquilamente, né? O que acontece? O que acontece agora é que a fórmula precisa que o meu valor de n seja um número múltiplo de 3. Então, meu valor de n não pode ser um valor qualquer. Tem que ser múltiplo de 3. Ou 3, 6, 9, assim sucessivamente, tá? Então, se ele não for múltiplo de 3, eu não posso utilizar a fórmula de jeito nenhum, tá? Então, essa é a primeira condição. A fórmula é 3/8 de h, por isso que é chamada fórmula do 3/8, né? Se ela for simples, 3/8 de h, que multiplica y0, mais 3 vezes o y1, mais 3 vezes o y2, e o último elemento, que é o y3, não é multiplicado, né? Ele é multiplicado por 1. Né? Se ela for repetida, também vai seguir a mesma lógica ali dentro, só que vai ficar sempre assim, né? Então, o primeiro elemento é multiplicado por 1, depois o segundo elemento por 3, depois por 3, depois por 2, depois por 3, depois por 3, depois por 2, depois por 3, depois por 3, depois por 2. E você segue fazendo isso
até no final que o último elemento lá é multiplicado por 1. Então é sempre assim, 3, 3, 2, 3, 3, 2, até que a gente consiga chegar ao resultado final, tá? Então, essa é a única diferença. Eu vou aproveitar novamente a mesma integral que nós já temos aqui e vou fazer a comparação. Então, eu quero fazer ela com repetida. Já vou fazer ela logo repetida. Então, eu já fiz aqui, já me adiantei, defini que o meu valor de n é igual a 6. Por quê? Porque eu já tinha feito a tabelinha, né? Você já conhece os valores, e assim a gente simplifica os cálculos, né? Que eu vou fazer? Basta agora eu aplicar isso daí lá na fórmula. Então, a integral vai ser o valor, como são 6 valores, né? Então, vai ser 3/8 de h, que vai multiplicar, ó, eu tenho y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. Então, aqui é y0 mais 4 vezes o y1, mais, opa, desculpa, tá errado, mais 3 vezes, né? Mais 3 vezes o y1, mais 3 vezes o y2, mais 2 vezes o y3, mais 3 vezes o y4, mais 3 vezes o y5, mais o y6. É isso que a gente vai fazer. O nosso valor de h é meio, então fica 3/8 vezes meio, que vai multiplicar y0, a imagem é 2, mais 3 vezes y1, que é 2,08, mais 3 vezes o y2, que é 5,29, mais o y3, que é 2 vezes o 7,6, mais 3 vezes o 10,39, mais 3 vezes o 13,66, mais o 17,14, tá? Vamos pegar a calculadora e verificar quanto que vai dar isto. Só um pouquinho, vamos achar a calculadora, achamos. Então ali você vai ter 3/8 vezes 0,5 vezes o valor que vai estar dentro do parênteses. Então é 2 mais 3 vezes 2,08 mais 3 vezes o 5,29 mais 2 vezes o 7,6 mais 3 vezes o 10,39 mais 3 vezes o 13,66 mais o último que não é multiplicado, 17,14. Então, ali dentro do parênteses, eu vou encontrar 128,6. Então, resolvendo tudo isso, vezes 0,5 vezes 3, dividido por 8, eu vou encontrar 24,11. 24,11. Então, automaticamente terminamos utilizando a regra do 3/8 de Simpson. Porém, eu sei que isso apresenta um erro. Vamos ver quanto que vai dar o erro? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, dava 24,93. 24,93. Menos a aproximação que nós fizemos agora, que deu 24,11. Então, isso me dá 0,82 de erro. E aqui nós conseguimos utilizar a regra de 3/8 de Simpson também. Olha só que interessante. E com isso terminamos essa parte de integrais numéricas com esses 3 métodos.